como escolher o travesseiro certo, 5 dicas de um especialista em sono para um bom sono, muitos fatores contribuem para isso, e o regime e o estilo de vida, e em particular um bom quarto, é um dos principais elementos de qualidade de cama. Um bom travesseiro é significativamente importante, dependendo do travesseiro. Dependerá de quão bem você vai dormir. Neste vídeo, vou dar 5 dicas sobre como escolher o travesseiro certo. Assista a este vídeo até o fim e você descobrirá qual travesseiro você não deve usar em hipótese alguma. Primeiro, escolhemos um fabricante digno que tem uma certa reputação no mercado que ele valoriza. Se você for a um mercado comum e comprar um travesseiro lá, não é garantido que o que é declarado sobre este travesseiro será encontrado dentro deste travesseiro, que haverá materiais de qualidade lá, que haverá uma composição normal deste travesseiro e que as penas não cairão dele. Depois, quando você levar para casa e começar a dormir nele, além disso, o fabricante deve ter uma loja onde você pode escolher um travesseiro na zona de escolha de travesseiros. Vou falar mais sobre isso separadamente. Devemos experimentar, ou eu diria apenas experimentar com travesseiros, assim como fazemos, por exemplo, com roupas e sapatos. Portanto, escolha um fabricante digno, com uma boa reputação no mercado e vá para a loja desse fabricante onde há uma zona de escolha de travesseiros. Na verdade, já temos muitas empresas que vieram ou se abriram em nosso mercado desde os anos 90 e estão presentes nele há 15 a 20 anos. Estas são empresas mais novas, mas que também ganharam reputação, por exemplo. E ainda temos muitos dos nossos e alguns produtores ocidentais. Mas sempre leia as avaliações, leia a história da empresa, quanto tempo ela está no mercado, como ela é representada em certos salões ou seus próprios salões. Em geral, não era nada que ninguém soubesse. Mais uma vez, se a empresa tem uma reputação e alguma história, geralmente ela valoriza isso. Se até este vídeo você não se preocupou muito com o fabricante do que você comprou e no que você dorme, dê um like neste vídeo. Segundo, por que eu disse que deve haver uma zona de escolha de travesseiros? E você sabe qual é o principal elemento nesta zona de escolha de travesseiros? Colchões. E a questão é que você precisa escolher o travesseiro de acordo com a firmeza do colchão em que você dorme. Se você, em princípio, não entende bem em qual colchão quer dormir, então primeiro teste o colchão. Normalmente, há colchões duros, de firmeza média e macios. Às vezes, até 4 ou 5 colchões. Duro, semimácio, macio. Por que isso é importante? Se você escolheu um colchão de certa firmeza, gostou dele, talvez depois você troque seu antigo colchão por este que você gostou, então é neste colchão que você precisa escolher um travesseiro. E se o seu colchão for macio e você dormir especialmente de lado, então seu ombro vai afundar no colchão. O colchão vai abraçar um pouco o ombro e, consequentemente, você precisará de um travesseiro mais baixo, porque o ombro afundará no colchão. E se você tiver um colchão duro, então o ombro não afundará no colchão. E você precisará escolher um travesseiro mais grosso. Portanto, a espessura ou altura do seu travesseiro dependerá da firmeza do seu colchão. E se você escolher o travesseiro que corresponde à firmeza do seu colchão, ao chegar em casa com esse travesseiro, você se acomodará perfeitamente no seu colchão e sentirá conforto. E se você escolheu um travesseiro com a mesma firmeza do colchão, mas em casa você tem um colchão de firmeza diferente, então esse travesseiro confortável, à primeira vista, não será adequado para o seu colchão. Portanto, mais uma vez, na área de escolha de travesseiros, deve haver vários colchões de diferentes firmezas, em um dos quais você testará seu travesseiro no colchão que você gostou. Terceiro, escolha a composição de travesseiro desejada. Temos pessoas que dizem apenas, por favor, natural, para que haja algo. Por exemplo, penas de ganso ou simplesmente algum tipo de pena leve. Normalmente, essas são almofadas bastante caras. Para fabricantes sérios, há outras etapas como tratamento a vapor, desinfecção e prateamento. Geralmente, a penugem de ganso passa por um preparo especial para minimizar a proliferação de ácaros que se alimentam de penas. Podem existir versões artificiais que imitam a penugem de ganso, e lá também há diferentes níveis de conforto, mas as mais antigas são as chamadas almofadas de poliéster, e esse material, que se aglomera com o tempo, é bastante grosseiro. Depois vem o hollow fiber, um material um pouco mais confortável. Existem variedades chamadas diretamente de penugem de ganso artificial. Isso é microfibra, microgel e thin slate.
Ao toque, eles realmente lembram a penugem de ganso. Por isso é chamado de penugem de ganso artificial. Nesse sentido, pense sobre o que gostaria de escolher. Mas eu chamo tudo isso de categoria de travesseiros sem memória de forma. E eles podem ser um pouco amassados e, em geral, ajustados de alguma forma. E como você se sente confortável para dormir? Mas se você moldou um travesseiro sem memória de forma para a sua cabeça e dormiu confortavelmente, então você pode se virar e o travesseiro perde a forma e sua cabeça pode estar em uma posição completamente inimaginável, causando sensações desagradáveis, digamos, na região cervical da coluna vertebral. Nesse sentido, talvez sejam mais, digamos, anatomicamente aceitáveis. Se podemos dizer assim, são os travesseiros com memória de forma. Existem naturais com látex, existem, por exemplo, penas artificiais. E se você deformar um pouco essa almofada, depois ela retoma a mesma forma que tinha no início. Existem duas variedades dessas almofadas. Elas são ou planas ou com um reforço para o pescoço e com uma curvatura assim. Elas também são chamadas de almofadas anatômicas com memória de forma. Nesse sentido, você também pode pensar sobre qual delas é mais adequada para você. Naturalmente, testar tal almofada. É necessário se acostumar um pouco com as almofadas anatômicas com memória de forma. Sabe, é como um sapato com essas palmilhas ortopédicas. No primeiro uso, pode ser um pouco desconfortável, mas depois você verá que até andar com esse tipo de sapato é mais confortável, especialmente se você tem algum problema com o pé. Da mesma forma, se você tem algum problema com osteocondrose cervical e assim por diante, e você está deitado neste travesseiro com memória de forma e contorno, então às vezes, para começar, você precisa se acostumar com este travesseiro. Talvez durma nele por alguns dias, para depois sentir o efeito completo na forma de sua cabeça parar de doer ou, digamos, seu pescoço não ficar mais inquieto. Geralmente é necessário se adaptar a esses travesseiros. Assim, você pode prever qual travesseiro você quer, mas ao mesmo tempo uma grande vantagem de salões sérios, com uma zona de escolha de travesseiros, é que você pode vê-los todos lá e você pode experimentar todos eles e escolher não da posição de que tal travesseiro é muito bom, sabe? Como com sapatos. Alguma super empresa cara de venda de sapatos. Mas o sapato simplesmente não se encaixa em você. E especificamente esse par de sapatos será desconfortável para você. E com o travesseiro, você pode escolher algum super material de travesseiro. Ele será absolutamente o top de vendas e o mais caro e o mais procurado, mas especificamente não será adequado para você por causa de algumas características, apenas seus sentimentos. E como esse travesseiro se encaixa sob sua cabeça. E assim tente todos esses travesseiros, mas talvez, considerando suas preferências, materiais naturais, materiais sintéticos, com memória de forma ou sem memória de forma. Eu prefiro com memória de forma, anatômico com um reforço para o pescoço. Além disso, como mencionei, há vários tipos de espumas. Por exemplo, látex natural, mas isso não é espuma, mas na verdade ainda é espuma, látex espumado. Ele é um pouco resistente. Aqui a cabeça está deitada, saltando um pouco. Do outro lado, há até uma espuma de memória. É uma espuma que, quando você se deita nela, você se sente como se estivesse em um casulo. E mesmo quando você se levanta, sua cabeça deixa uma leve impressão nesse travesseiro. Também não gosto muito disso, pois é até difícil se mover nela. O travesseiro moldou sua cabeça e você fica deitado nela. E existem aqueles com penas mais látex, um tipo de látex de memória. De um lado, ele se dobra um pouco e mantém a forma. Do outro lado, ele é firme, mas não muito. Ou seja, mais uma vez, é extremamente importante entender a sensação subjetiva pessoal e não o que eles dizem, que esta é uma almofada útil e esta não é uma almofada útil. Todos eles, os travesseiros modernos de bons fabricantes, são de qualidade, mas novamente algum pode servir, algum pode não servir. Quero enfatizar que eu disse que é importante criar conforto no quarto. É importante um estilo de vida saudável, travesseiro, colchão e assim por diante. Mas você pode criar o quarto perfeito. Você pode normalizar o estilo de vida e os distúrbios do sono ainda podem persistir. Antes de tudo, não estou falando sobre insônia. Frequentemente, é apenas o estresse trivial prolongado. E nos últimos 3 anos, temos estresse contínuo. Nesse sentido, até metade da população adulta agora tem insônia crônica. E você sabe, se você tem insônia crônica, qualquer travesseiro pode não ser muito adequado, se posso dizer assim. Nesse contexto, me ocupo do diagnóstico e tratamento da insônia. Na descrição deste vídeo, confira meu programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia. E agora, aplicando este programa,
curo a maioria dos pacientes com insônia crônica em 1 mês e meio. Entre em contato, eu tentarei ajudar. E o próximo conselho, na verdade, é o próprio processo de escolha. Eu já disse que primeiro precisamos escolher o colchão, no qual vamos testar os travesseiros. Depois, decidir sobre a composição e o tipo de travesseiro. Mas como deitar neles? Mesmo se você passar o dia inteiro nesses colchões, escolhendo travesseiros, provavelmente os vendedores da loja até agradecerão, você será uma propaganda ambulante da loja. Lembro-me de uma história em que um inglês trabalhava em 3 turnos. O terceiro turno dele consistia em dormir na vitrine da loja que vendia roupas de cama, assim promovendo esses produtos de cama. Em suma, você também pode participar como uma espécie de propaganda de travesseiros de colchão. Bem, o que realmente precisa ser feito? Pegue um travesseiro, deite-se no colchão e, principalmente na posição que você gosta, deite-se. O ideal é de 5 a 7 minutos. Se você tem diferentes posições para dormir, deite-se de lado, deite-se de costas, deite-se de bruços. Apenas sinta este travesseiro. Mesmo que você experimente várias almofadas, 3, 4 ou 5, não há nada de assustador. Algumas podem ser melhores, outras piores. Talvez você acabe voltando para a primeira. É exatamente como quando você experimenta sapatos. As mulheres especialmente gostam de fazer isso. Às vezes elas contam que passam meio-dia na loja escolhendo um par de sapatos. Então, pelo menos, reserve 1h30 a 2 horas para escolher um travesseiro confortável para você. E em grande medida, você pode prever que não se enganará na escolha de um travesseiro confortável, justamente seguindo essa sequência de escolha que eu descrevi hoje. E você pode me dizer, por favor, como escolher o seu travesseiro? Simplesmente encomendamos pela internet, fomos medir, experimentar o travesseiro. Que tipo de travesseiro, que tipo de enchimento de travesseiro? Por que você escolheu exatamente este travesseiro? Por favor, escreva nos comentários. É interessante discutir suas preferências e seu método de escolher um travesseiro. Agora, que tipo de travesseiro não se deve usar? Não importa o quão boa era a almofada originalmente, se ela é velha, não se deve usá-la. Existe uma regra de ouro: qualquer travesseiro deve ser trocado pelo menos a cada 3 anos. Se estamos falando de um travesseiro de penas, um travesseiro de plumas, mesmo que sejam bem feitos, temos, por assim dizer, informações conhecidas que absorvem 100 ml de suor todas as noites. Isso é 100 litros de suor em 3 anos. Lá se reproduzem ácaros, comedores de penas, fungos, etc. Na verdade, se pegarmos um travesseiro que não é muito bom para começar e uma pessoa dorme nele por 3 anos, ele começa a pesar 20% a mais, por conta dos resíduos biológicos absorvidos pelo travesseiro, devido a coisas como ácaros, comedores de penas, fungos, etc. Geralmente, ao remover a capa de uma velha almofada, ela está toda em tons de marrom. São essas fezes que se acumularam lá, desculpe pelo termo. Ou seja, qualquer almofada velha precisa ser jogada fora. E mesmo se falarmos sobre algumas penas modernas, elas também envelhecem. Elas também se desintegram parcialmente. Ainda assim, nossos resíduos biológicos são absorvidos lá, e de uma forma ou de outra começam a surgir várias, por assim dizer, doenças, vida patogênica. Mesmo se limparmos e processarmos os alimentos, eles ainda envelhecem. Então a regra de ouro, travesseiro velho, travesseiro ruim, no mínimo, troque o travesseiro por um novo a cada 3 anos. Inscreva-se no meu canal. Aqui tem muita informação útil sobre sono saudável, conforto no quarto, como criar conforto no quarto, sobre um estilo de vida saudável e, claro, sobre doenças do sono, das quais existem mais de 60. Sobre como diagnosticá-las e tratá-las efetivamente. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes.